dia. Vamos aí para mais uma aula de geografia, falando hoje sobre a aula número 7, evidenciando as novas influências do século XXI, frente 2, livro número 2. Ok, galera? Pessoal, mantendo muita atenção nessas aulas, mantendo muita atenção nos estudos, principalmente porque teremos Enem sim, como eu já falei para vocês, e várias notícias pipocando no cenário mundial. Tenho certeza que minha colega Kátia está atualizando vocês, mas nunca é demais ressaltar a importância de ver as informações a respeito da entrada da Colômbia na OCDE, Organização e Cooperação do Desenvolvimento Econômico, acompanhar os dados críticos em relação à Covid-19, que isso influencia também toda uma mudança do perfil demográfico dentro do território brasileiro e mundial, é importante ressaltar isso, até mesmo todas as situações e processos que estão envolvendo aí o Enem e o cenário político dentro do território brasileiro. Como se diz, Brasília está pegando fogo e vocês precisam acompanhar sim, até para ter muito mais argumentos, já pensando nas aulas da Carolzinha, redação e outros envolvimentos que nós precisamos ter, ok? Vamos lá para mais uma aula falando sobre influências e falando sobre toda essa base aqui do século XXI. Antes de falar sobre o século XXI, nós precisamos relembrar o que é uma influência e quais foram as influências históricas no Brasil e no mundo todo. Voltando, período de 1945 até 1991. Essa o Matheus tira de letra, professor, fácil. Ordem bipolar, influência mundial sendo dominada, tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Capitalismo e socialismo buscando toda uma influência de ordem mundial. Bacana! Tudo isso evidencia uma geopolítica conhecida historicamente como Guerra Fria. Guerra Fria, todo esse processo de conflito ideológico entre duas grandes potências, onde o objetivo era um só: manter uma grande influência sobre o planeta e principalmente se destacar conseguindo um elo maior de aliados. Nesse mapa nós podemos observar que durante esse período da ordem bipolar, os países eram regionalizados em 3 mundos. Nossa, professor, 3 mundos, mas não é um mundo só? Claro, em uma base de regionalização, de classificação. Nós tínhamos aí, primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Portanto, havia toda uma mudança geopolítica nesse cenário em países que disputavam todo um elo de influência e toda uma base em termos de mundo sobre outras potências mundiais. Bom, a Guerra Fria acabou, sendo ela baseada e evidenciada pela queda do Muro de Berlim e pelo fim da União Soviética, inicia-se uma nova ordem mundial, sendo ela denominada de ordem unimultipolar. Unipolar, referenciando justamente a grande potência mundial, Estados Unidos, e multi, representando todas as demais potências em evidência no planeta. A União Europeia, os Estados Unidos, a China e até mesmo o Japão. E aí nós temos o quê? Países que se destacam em âmbito mundial e favorecem toda essa influência geopolítica, onde durante a ordem unimultipolar nós tínhamos áreas de influência, nós temos, aliás, áreas de influência sobre o continente americano, a Europa Ocidental e a África, bem como o Sudeste Asiático e a Oceania. E sendo essas grandes potências de influência, nós falamos de Estados Unidos, a faixa da Europa Ocidental destacando 4 países: a Alemanha, Reino Unido, França e Itália, e o Japão e a China como grandes potências aí que geram influências e conquistam aliados no mundo inteiro. Mas espera aí, Gabi, nós estamos falando de novas potências, novas influências do século XXI.
E não tem como falar de novas influências do século XXI sem falar do BRICS. Mas aí o João deve estar pensando, nossa, professor, mas o BRICS ainda é uma grande influência? Eu chego lá, João, muita calma nessa hora. Thaisa, vamos precisar relembrar todo o processo do que é o BRICS, suas características e o que evidencia o BRICS como áreas de influência do século XXI. Recapitulando, 4 datas, 4 anos extremamente importantes. BRICS representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South África. E, consequentemente, nós temos o início de todo esse acrônimo, de todo esse processo em 2001, ano este em que o economista da Goldman Sachs, um britânico conhecido como Jim O'Neill, ele estabelece quatro, isso mesmo, quatro sem a África do Sul. Quatro possíveis potências mundiais: Brasil, Rússia, Índia e China. Lembrando que foi uma perspectiva do economista britânico Jim Jong, perdão, Jim O'Neill, perdão, estou comparando aí com o governo norte-coreano, onde este realiza projeções de crescimento econômico se baseando em dados lá da década de 90, onde, se esses quatro países continuassem crescendo de tamanha proporção, seriam grandes potências em um intervalo de 50 anos, ou seja, até 2050, na qual, em 2006, esses países começam a manter relações diplomáticas. Peraí, professor, o BRICS não é um bloco econômico? Não. Se tem alguém com essa ideia de que o BRICS é um bloco econômico, eu falo abertamente para vocês. O BRICS não é um bloco econômico. O BRICS singulariza uma cooperação entre países emergentes. Como assim, países emergentes? Países em fase de desenvolvimento, países em pleno crescimento econômico, ok? BRICS, a princípio, foi uma projeção de crescimento relacionada a quatro países. A África do Sul, ela só foi incorporada ao BRICS no ano de 2011 e, consequentemente, somente em 2006 que esses países começam a manter uma relação diplomática. Professor, em 2014, o que acontece? 2014 é o ano em que foi criado o novo Banco BRICS. O novo Banco BRICS de Desenvolvimento, ele visa justamente o quê? Ser um fundo entre os 5 países e financiar obras de infraestrutura, bem como do desenvolvimento sustentável nas 5 nações, evidenciando também apoio multilateral a outros países que apresentem economia em processo de desenvolvimento. Ok? Bom, agora nós iremos analisar por completo outras grandes influências que se destacam em meio a todo esse processo. Aqui nós temos uma referência dos anos 2001, criado a sigla BRIC, não como um bloco econômico, mas uma referência entre países em desenvolvimento. 2006, um caráter diplomático, um acordo entre os países. 2011, a entrada da África do Sul, sendo o país mais industrializado do continente africano. E em 2014, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, visando aí projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Lembrando que esse banco ele entrou em vigor em 2015 e foi, criado aqui no Brasil, ainda no governo de Dilma Rousseff. Ok? Maravilha. E aí eu destaco este dado do FMI em relação à projeção de crescimento. Galera, o FMI estabeleceu a projeção do crescimento evidenciando duas potências. Essa aqui, China e Índia. E é isso aí que estabelece o quê? O comentário de que o BRICS chegou ao fim. O que acontece? O BRICS ele vem passando por um grande fator econômico de instabilidade. E isso favorece que vários investimentos se concentrem tanto na China quanto na Índia.
E isso é claro que remete-se a uma concentração nesses dois países. Até mesmo porque vocês podem perceber que o crescimento econômico da Rússia e da África, bem como do nosso território, território brasileiro, eles são abaixo do esperado, são abaixo das expectativas de muitos investidores. E isso, é claro, que afasta grande parte desses investimentos para dentro do nosso país, ok? Bom, isso é claro uma projeção para o ano de 2019, que já passou, mas aí nós podemos perceber que o território brasileiro, a economia do Brasil, bem como da Rússia e da África do Sul, não estão assim tão bem para garantir essa possibilidade de crescimento ao Brasil, ok? Esse gráfico ele mostra justamente o que? A evolução econômica nas últimas 3 décadas dos BRICS, de últimas 4 décadas, basicamente, já finalizando agora em 2020. Nós temos um intervalo desde a década de 80 até este ano, e vocês podem observar que a Rússia ela só começa a apresentar os dados principalmente a partir da década de 90, quando, enfim, há uma independência da União Soviética. O que chama muita atenção, é claro, são os dados da China, que vem em pleno crescimento econômico e, é claro, atraindo investimentos e olhares do mundo inteiro, em decorrência de todo esse processo de desenvolvimento e atrativo que ela acaba chamando a atenção, não tem jeito, ok? Bom, dando continuidade em todo o processo, Jim O'Neill, o mesmo criador aí da sigla BRICS, ele foi entrevistado e nessa entrevista o mesmo foi questionado. E aí, há outros países com potencial de crescimento para se formar um BRICS do século XXI? E Jim O'Neill estabeleceu o MINT. Isso mesmo, prestem atenção já pensando em Enem e nos vestibulares que estão por vir. MINT representa México, Indonésia, Nigéria e Turquia, que segundo Jim O'Neill, em uma entrevista à BBC, afirma que esses 4 países, se permanecerem em crescimento econômico, vão se destacar pelos próximos anos. E isso roubando todo o potencial de países em crescimento. É claro, o que destaca aí esses países são os investimentos, são todos os propósitos em relação às exportações, aos atrativos de negociações e outros que acontecem no mundo afora, ok? Bom, passando aqui, nós temos aí a análise de alguns países. Olha onde que eu fui parar, na Rússia. E aí, para analisar a Rússia, nós precisamos analisar o país que mantém a maior extensão territorial. É que mesmo apresentando a maior extensão territorial do planeta, não é um país tão povoado assim. A Rússia é considerado um país de extrema extensão territorial, mas com inúmeros vazios demográficos. E isso justifica até mesmo pelo clima polar e frio, que ocupa grande parte da faixa norte do país e ocupado aí pelas vegetações tundra e a taiga. Professor, o que é a Comunidade dos Estados Independentes que está destacado nesse slide? A Comunidade dos Estados Independentes, ela se configura como grupo político e econômico, social, criado para integrar os antigos membros da União Soviética em 91, a qual a Rússia faz parte. A CEI ela foi composta a princípio por 12, mas espera aí, a União Soviética eram 15. Sim, 3 países de cara não quiseram ingressar na CEI, sendo eles a Letônia, a Estônia e a Lituânia. A Rússia, ela também participa de outros grupos políticos, sendo eles aí o Bloco Econômico, a APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico e o G20, que reúne as 19 potências mais industrializadas do planeta e a União Soviética. Professor, e o G7? A Rússia também participa? Não, galera, atualizando. Desde 2014, a Rússia foi suspensa do G7. Por quê? Justamente pelo conflito da Rússia com a Ucrânia, que estabeleceu a anexação da Crimeia ao território russo. E isso, é claro,
desfavoreceu todo o processo de suspensão da Rússia como um membro do G7. Mas espera aí, o que é o G7? O G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados, que reúne aí as duas potências do continente americano, Estados Unidos e o Canadá, bem como o Japão e as 4 potências industriais da Europa. Lembrando que, além de todo esse processo, a Rússia se destaca pelas relações econômicas. Entenda uma coisa, a Rússia, ela vem desde o término da União Soviética buscando se reestabelecer como uma grande influência do século XXI. A União Soviética foi uma grande potência do século XX, porém, com a sua desintegração, todo o processo geopolítico foi ameaçado, de certo modo. Então, a Rússia, ela é um ex-membro da União Soviética que busca reestabelecer toda essa categoria de grande potência econômica, ok? Bom, saindo desse processo da Rússia, nós temos aí as economias que atingem este país e que faz deste país uma grande potência econômica, inclusive exportadora. Nós temos aí as bases econômicas da Rússia, sendo por base a exportação do gás natural, do carvão e do petróleo. Grandes produtividades envolvendo justamente o que? O potencial militar, industrial e científico, que inclusive recentemente foi alvo do conflito da Rússia com a Arábia Saudita, onde, em decorrência de toda a pandemia da Covid-19, a Arábia Saudita buscou reduzir a produção do petróleo para aumentar os valores. A regrinha básica de comércio, lei da oferta e da procura. E com isso nós tivemos o quê? Todo um ajuste em relação aos preços e toda uma mudança equivalente a esse processo produtivo do território russo envolvendo a sua principal base econômica. Bom, saindo da Rússia, vamos lá para a Índia. A Índia, um país asiático, o segundo país mais populoso do planeta. Segundo, ficando atrás aí da China, o seu país vizinho. Um país populoso e povoado diferente aí do que nós temos na Rússia. Como assim? Um país que tem muitos habitantes, mais de 1 bilhão de pessoas, e um país que apresenta uma elevada densidade demográfica. Mas espera aí, nós estamos falando sobre áreas de influência, economia. Precisamos destacar a Índia como um país em grande crescimento na produção de programas de computadores, bem como na indústria cinematográfica, o chamado Bollywood, a crescente produção de filmes, e entre eles inúmeros disponíveis em aplicativos. Nós percebemos que a Índia também ela apresenta consequências geopolíticas em decorrência da divisão, mesmo ilegal, da população em castas, desde aí do final da década de 40, sendo considerado ilegal pelo governo, e o grande conflito com a Caxemira. Estão lembrados da Caxemira? Extremo norte do território indiano, que luta para se anexar ao Paquistão. Mas espera aí, professor, por que anexar o Paquistão? Porque a Caxemira é composta principalmente de muçulmanos e visa essa anexação, estabelecendo justamente o que? Todo um processo de ocupação e até mesmo soberania nas questões religiosas dentro do país. Passando para Caxemira, chegamos no país mais populoso do planeta. E uma das grandes promessas de economia mundial. Olha eu aqui na bandeira da China, falando de China, um país que, diferente aí da Índia, apresenta um número elevado de habitantes, mas não tão bem povoado assim. Vocês podem perceber que a grande densidade demográfica da China, ela ocupa essa faixa litorânea. Por que, professor? Porque grande parte da população da China se localiza no extremo leste, nessa faixa litorânea do Índico. Principalmente porque, perdão, do Pacífico. Principalmente porque nós temos essa faixa onde foi ocupada pelas ZES, as Zonas Econômicas Especiais, idealizada por Deng Xiaoping no final da década de 70 e imposta ao território chinês a partir da década de 80.
Esta área apresenta fatores naturais que dificultam todo o povoamento. Entre eles, os fatores naturais, nós temos a ocupação pela cordilheira do Himalaia, faixas montanhosas que dificulta todo esse processo da produção econômica, bem como áreas desérticas de clima seco que dificulta todo o processo agrícola por base de irrigação. Então nós temos a maior concentração nessa faixa extremo leste, extremo oriental, em decorrência das condições naturais e de fatores políticos que favorecem e desenvolvem toda a capacidade econômica do país, ok? Bom, aqui nós temos pirâmides etárias, uma comparação entre a década de 50 do século 20, 2015 e 2050, com possíveis consequências na inversão da pirâmide etária. Falando sobre isso, a gente precisa falar da política do filho único, que durante anos persistiu todo o comprometimento demográfico da China, envolvendo justamente o quê? Um país que limitou a quantidade de filhos em um até o ano de 2015, reformulando em 2015 em decorrência de toda essa mudança demográfica que o país estava passando para não sofrer uma consequência econômica grave. Às vezes, zonas econômicas especiais, que atraem o quê, professor? Que atraem justamente as chamadas empresas multinacionais, empresas que exercem atividades econômicas no mundo inteiro e que buscam justamente o que? Mão de obra barata, mercado consumidor, matéria-prima e incentivos governamentais. Pô, mercado consumidor nada melhor que a China. Imagine você sendo produtor de escova de dente e vender uma escova de dente para cada habitante chinês. Meu filho, você vai vender no mínimo 1 bilhão de escova de dente. Ou seja, é isso que atrai grandes empresas mundo afora. E até mesmo porque a China ela estabeleceu toda essa visão macro na economia a partir do chamado socialismo de mercado. Um socialismo, uma organização política que visa o quê? Agrupar o que o capitalismo tem de melhor, porém mantendo todo um domínio governamental em partido único, sem processo democrático, como já acontece na base política, ok? E aí, para a gente finalizar, temos que falar deles, tigres asiáticos. Nossa, professor, vamos falar agora de animal, ao Samuel, base biológica? Não, nada disso. Vamos falar de economia, galera, geografia, ó. Base que favoreceu 4 territórios na Ásia: Coreia do Sul, Taiwan, também chamada de Formosa, Hong Kong e Singapura. Países que ficaram reconhecidos como tigres asiáticos. Nossa, professor, devido à grande quantidade do animal em seus territórios? Não, nada disso. Tigre, pela agilidade, pela capacidade de desenvolvimento econômico rápido e ágil, a partir da década de 70. Mas espera aí, professor, qual foi essa receita mágica que os tigres asiáticos fizeram que a gente pode aí recomendar para o Poder Executivo brasileiro? Galera, os tigres asiáticos, 4 países, se prevaleceram da estratégia justamente de quê? De atrair as chamadas empresas multinacionais, assim desenvolvendo pela geração de empregos e, consequentemente, essas empresas estavam se atraindo até mesmo pelos incentivos que esses países ofereciam. Mão de obra barata, disciplinada e qualificada. Disciplinada no contexto de greves, paralisações e até mesmo organizações sindicais. E toda uma política de incentivo à infraestrutura de energia, meios de transporte e comunicação. Tudo que essas multinacionais querem de sobra. Lembrando que todos os países, é claro, atraíram multinacionais. Não se enquadram como bloco econômico ou como uma cooperação. O tigre foi um termo usado para denominar essas potências em grande crescimento em meio ao continente asiático. E até mesmo hoje é seguido por outros países, sendo eles denominados novos tigres ou novíssimos tigres, como é o caso da Malásia, como é o caso da Tailândia, como é o caso do próprio Vietnã, da Indonésia e das Filipinas. A Coreia do Sul, ela
ocupou-se de uma estratégia diferenciada em meio a todo esse protagonismo econômico. A Coreia do Sul visou principalmente o quê? O desenvolvimento de empresas nacionais. E aí vocês podem, inclusive, estar me visualizando por uma empresa, por um produto fabricado pelas empresas sul-coreanas. O caso, a Samsung, que tem um domínio muito grande aqui dentro do território brasileiro na produção de celulares, na produção por base informática de computadores, tablets, enfim, outros processos produtivos. Justamente as chamadas Charbots, empresas de domínio familiar para envolver, para crescer o PIB do território sul-coreano. Mas logo depois acabou usufruindo da estratégia dos demais tigres asiáticos, ok? Bom, galera, finalizamos aí a aula número 7, falando sobre as novas influências do século XXI. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Mantenham contato comigo para a gente tirar dúvidas. Foco total, MED 2021. E galerinha, até a próxima.